Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gláucia e hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto um pouquinho diferente. É desenvolvimento de gestores. Tem muita gente pensando em planejamento de carreira e hoje muita gente almeja atingir então um cargo de liderança, um cargo de gestão. E as empresas têm investido em fazer com que esse gestor seja realmente uma pessoa que consegue o engajamento da equipe. Então, ele é uma peça estratégica. Vale a pena fazer um curso de desenvolvimento de gestores, alcançando a liderança desejada, tá bom? Então, vou falar aqui um pouquinho a respeito desses tópicos, uma pequena explanação a respeito dos principais itens envolvidos nesse processo, ok? Então, vamos lá. Pessoal, aspectos gerais. O gestor de uma equipe representa hoje uma posição estratégica. A característica pessoal do gestor é mais significativa para obter uma equipe motivada, coesa, que é produtiva, que consegue então alcançar suas metas e seus objetivos, do que a própria característica técnica do gestor. Já se percebeu isso faz um tempo, mas hoje as características então pessoais estão em alta. Um bom líder consegue reter talentos. Ele treina talentos, ele descobre talentos. Às vezes as pessoas nem sabem que elas têm uma certa aptidão para uma área e o gestor observador, o gestor com senso crítico, ele consegue então perceber essas oportunidades, capacita essas pessoas e tem então algumas surpresas aí, né? Então treina competências e etc. Um líder ruim perde talentos. Muita gente deixa as empresas porque de fato está insatisfeito com a sua liderança. O líder direto, o antigo chefe, né? Que hoje a gente não usa mais essa palavra, porque quem tem chefe é índio, que é o que diz aí o senso comum, né? Mas enfim, o líder, que é aquela pessoa que caminha junto com a equipe, não pode ser um líder tóxico. O líder tóxico é aquele que vai ser abandonado. Então, muitas pessoas ficam insatisfeitas, se sentem oprimidas e aí realmente abandonam as empresas por insatisfações pessoais diretas relacionadas com o líder, tá bom? Quando a gente trabalha em plano de carreira, a gente tem os degraus, né, que devem ser percorridos para que se alcance o sucesso pretendido, se estabelece aonde se deseja chegar e entre essas perspectivas, a gente então trabalha nas características diretas relacionadas com a gestão de liderança, né? Então, com o desenvolvimento de gestores. 4 pontos que são importantes nesse processo: a avaliação e o autoconhecimento, competências, o feedback e a monitoria. As principais características de um bom líder que devem ser desenvolvidas, que devem então prevalecer, estão listadas aqui. Não são só essas, ou essas não são as únicas, mas essas são as mais importantes. Então, a comunicação efetiva. Não basta dizer o que se deseja, deve-se fazer entender. Então, comunicação tem sempre duas vias, então é quem diz e quem ouve, e só é uma comunicação eficiente quando quem ouve entende o que foi dito, ok? Um bom líder é paciente, então não significa que ele não vai cobrar resultados, que ele não tem pressa, que ele não vai impor metas, regras e formas de ação, mas que ele vai fazer tudo isso com autocontrole. Então, um bom líder sabe ouvir, sabe esperar quando é necessário, mesmo quando ele está com pressa, tá bom? Um bom relacionamento com diferentes pessoas e diferentes, então, personalidades faz parte desse processo. A gente tem que estar ciente que numa equipe vamos encontrar pessoas que são mais alegres, mais tristes, mais extrovertidas, introvertidas, quietas, falantes, e devemos saber lidar com todas. Todas têm o seu destaque dentro da equipe e um bom líder, inclusive, sabe aproveitar características pessoais individuais para atividades onde eles se destacam. E isso acaba sendo muito produtivo. Um bom líder observa,
ele tem senso crítico, então ele sabe perceber o que está acontecendo, ele sabe conhecer as pessoas só de olhar. Um bom líder faz o exercício, né, de ficar quieto às vezes para observar. Ele é justo, então a justiça faz parte do desenvolvimento do gestor. Se ele toma uma certa atitude, uma certa decisão, essa decisão deve ser imparcial. Então, ele deve ser isento de preferências pessoais. Caso ele tenha que optar por uma ou outra pessoa, ele deve deixar claro os motivos, os fatores que fizeram ele, então, escolher. Tem que ser tudo feito com honestidade, sinceridade e de preferência, né? Preferencialmente sempre com parâmetros, então, bem mensuráveis que possam ser argumentados para que todos entendam. O bom líder é flexível, é dinâmico, é motivado. Não adianta tentar motivar uma equipe se o próprio líder está desmotivado. O líder tem que vestir a camisa, ele tem que estar à frente daquele processo e acreditar naquele processo para poder, então, fazer com que as pessoas o sigam. E ele tem que ter, por fim, aqui uma palavra que é um termo que se tornou bem conhecido ultimamente. Ele tem que ter a tal inteligência emocional. Então, ele deve ser controlado, ele deve saber como agir, ele deve ter aí características que o faça pensar de maneira inteligente e sentir de maneira inteligente. Bom, quais são as ferramentas que o bom líder deve empregar? O diálogo, né, aparece aqui em destaque. Então, o diálogo é saber ouvir, saber falar, é conversar, é dar o feedback. Então, tudo isso é diálogo, né? Tudo isso é colocar em discussão o que precisa ser dito, ouvir o que precisa ser ouvido. A sinceridade. Então, a sinceridade gera confiança. Confiança é um fator de suma importância numa equipe. É o feedback. Dar feedback, receber feedback é muito importante para que a gente possa perceber como as pessoas veem o nosso trabalho, como então a gente tem oportunidade de melhorar. Dar feedback às vezes é complicado, porque nem sempre as pessoas estão abertas a ouvir o que elas consideram críticas. Então deve-se tomar um certo cuidado. A forma de dirigir o feedback é muito importante. Não é crítica, é, na verdade, construção da devolutiva de como aquele trabalho foi feito, se ele poderia ter sido feito de uma maneira diferente, melhor, ou se existe alguma outra oportunidade de melhoria envolvida no processo, ok? Então, saber ouvir faz parte também do diálogo e é uma ferramenta do bom líder. Às vezes as pessoas vão ter problemas e o líder tem que estar disposto a ouvi-las. Às vezes são problemas pessoais, mas faz parte também desse cargo fazer esse papel de horas psicólogo, horas treinador, horas pai, horas mãe e hora companheiro, tá bom? Desenvolver empatia, confiança. Então, uma boa equipe confia nos seus colaboradores e, inclusive, na sua liderança. A empatia é aquela situação de se colocar no lugar do outro. Então, entender também a outra pessoa, o outro ponto de vista, o porquê que ele fez tal coisa, antes de julgar. Faz parte da ferramenta do líder. Quanto mais a equipe confia no líder, mais cegamente ela vai executar o que foi solicitado e vai então ser assertiva, empregando todo o seu esforço e o seu melhor desempenho para realmente concluir a tarefa. E o líder, ele é um coach, então ele é um treinador, ele deve ser um incentivador e treinador aí da equipe. Bom, principais habilidades a serem desenvolvidas no processo de liderança. A gestão do tempo. O líder tem sempre muitas atividades e pensa que não vai conseguir concluí-las por conta do tempo, mas a gente sabe, não existe falta de tempo, existe falta de interesse. Então, o que a gente precisa é estabelecer o que é prioritário, o que precisa ser colocado no primeiro item da lista e assim gerir, então, o tempo que pode muitas vezes parecer escasso. O tempo é finito, mas ele vai ser suficiente se a gente delegar, se a gente então souber
aonde que vai ter um retorno maior, né? E que merece, então, um maior comprometimento. Bom, o líder tem que ser um exemplo positivo. Não adianta cobrar pontualidade se o líder não é pontual. Não adianta cobrar motivação se o líder não é motivado. Não adianta cobrar bom relacionamento se o líder não tem um bom relacionamento. Então, é claro que o líder deve passar um modelo de confiança e um modelo, então, de desempenho dentro da equipe. Bom, ele deve ser proativo. Então, proativo é aquele que está sempre disposto a ajudar, que está sempre à frente do problema. Antes mesmo de ser solicitado, ele já tem uma iniciativa e isso é essencial também e acaba funcionando como um exemplo muito positivo para a equipe. Ele deve incentivar o autoconhecimento e ele precisa praticar o autoconhecimento. Quanto melhor a gente se conhece, mais estamos preparados para trabalhar os nossos aspectos não tão positivos quanto a gente gostaria e as nossas fraquezas também, né, podem funcionar a nosso favor. O bom líder delega funções, ele não faz tudo, ele sabe que ele não dá conta de tudo e, inclusive, ele identifica na equipe quem tem mais habilidade para certas atividades e, assim, o conjunto sai ganhando. Ele foca nos pontos positivos, ele passa feedbacks, ele sabe gerenciar conflitos. Gerenciar conflito significa o quê? Às vezes vão existir dois pontos de vista, duas ideias, dois fatores totalmente contraditórios a serem levados em consideração. Mas se a gente faz a gestão do conflito, a gente evita o confronto. Então, a gente evita a guerra, a disputa. Gerenciar conflitos significa saber ouvir os dois lados e muitas vezes chegar no meio termo que seja comum, que seja bom para todos. E o bom líder ajuda na capacitação. Em conjunto, todas essas ações, todas essas habilidades vão levar ao crescimento profissional. Quando o líder cresce, cresce a equipe. Se a equipe cresce, o líder cresce também. Então, o crescimento profissional é algo do conjunto e é algo individual. Bom, algumas ações interessantes do líder. Aqui, na verdade, são quase que dicas, né? Então, alguns conselhos aí para quem está pensando em desempenhar essa tarefa ou quem tem já essa oportunidade, né, de gerir uma equipe. Adote indicadores de desempenho. A gente tem que saber como sugerir mudanças, sugerir alterações que possam vir a aumentar a produtividade. Se a gente não tem um relatório de produtividade para observar como que está o andamento da nossa equipe, dificilmente a gente vai conseguir promover a melhoria, né? E promover, então, as mudanças necessárias para aquele conjunto. Então, indicadores de desempenho vão depender bastante do tipo de atividade, do tipo de equipe, da maturidade, etc. Mas eles são essenciais para que a gente possa construir relatórios e assim acompanhar, né, como está sendo a evolução de um quadro ou de um processo. Bom, compartilhe informações. Então, outra dica aqui, né, outro conselho, compartilhe informações e conhecimento. Ministre cursos, treinamentos, faça pequenas reuniões, faça pequenos debates a respeito de um tópico. Saiu uma legislação nova, discuta com a equipe, traga algumas informações técnicas pertinentes, faça então com que o ambiente de trabalho também seja um ambiente de capacitação rotineira e que tenha esse caráter, né, do líder estar à frente de alguns pontos importantes do crescimento profissional e da capacitação dos indivíduos. Envolva as equipes em decisões estratégicas. Quando a pessoa se sente importante, quando a pessoa se sente, então, parte fundamental do conjunto, ela com certeza se torna mais motivada, engajada e disposta a dar o seu melhor. Então, se existem algumas decisões a serem tratadas a nível gerencial, traga o que for possível também para a sua equipe,
para que ela se sinta participante. Incentive o trabalho em grupo, mas dê chances individuais a todos. Faça com que cada característica do indivíduo seja aproveitada, seja valorizada e que, então, aquele indivíduo que tem certas competências diferenciadas se torne peça estratégica também do conjunto. Faça reuniões para ouvir a equipe, isso não é perda de tempo, ao contrário, isso é um investimento. Então, quando a gente tem confiança, a gente debate, a gente discute assuntos, e quanto mais confiança a equipe tiver na liderança, melhor será. Seja, então, confiável também, fale de informações importantes, não guarde tudo para si. O que for possível, o que não for aí algum processo que mereça esperar, o que a direção da empresa solicitou, que fosse ainda mantido em sigilo, é claro. Em casos específicos, deve-se respeitar o que está sendo solicitado pela direção, mas sempre que possível, faça então a sua equipe saber dos avanços, das melhorias, das discussões, para que a informação venha do líder e não da rádio peão, tá bom? Bom, níveis de relação. Então, o líder ele tem que ter um ótimo relacionamento interpessoal, isso é um ponto decisivo no processo, então, do alcance aí do engajamento da equipe, Mas ele não tem só níveis de relação com os seus colaboradores, existem vários níveis de relação. Tem o nível individual, que é aquele mesmo pessoa a pessoa, então converse, oriente cada membro da sua equipe como um ser independente. Tem o nível de equipe, então estabeleça metas que envolvam a equipe como um todo e direcione o trabalho em grupo. Quer dizer, a gente tem que ter uma boa relação com cada um, a gente tem que ter uma boa relação com o conjunto. Tem o nível da empresa, então mantenha a equipe também integrada e envolvida com os processos da empresa. Compartilhe os acontecimentos globais para que aquela equipe se sinta também parte integrante de um todo maior, Então, quanto mais ela se sentir participativa no processo de crescimento da empresa como um todo, melhor será. E ainda existe o nível interfuncionário, um departamento com outro, um setor com outro, os setores que têm relações diretas ou mesmo que indiretas, eles devem também ter um bom relacionamento. Construa uma política de comunicação para manter a confiança. Ao saber que todos podem perguntar e que receberão respostas honestas, evita-se a fofoca, o clima negativo. Às vezes, uma certa pessoa lá da equipe acabou ouvindo por outro colaborador de uma outra área alguma coisa e aquilo acaba gerando um certo desconforto. A pessoa que deve ser aí o que representa a empresa e que, portanto, vai ter a palavra aí é o líder, Então, o gestor, se ele for confiável, ele vai ser questionado e vai poder esclarecer. Então, se ele for confiável, realmente é isso que vai acontecer. Senão, vai ficar aquela conversa paralela, aquela fofoquinha, e isso vai gerar um clima que pode ser desastroso, tá bom? Então, esses seriam os pontos aí mais importantes que eu queria destacar hoje, Pensando que o nosso desafio é alcançar um sucesso cada vez maior, Então, para alcançar esse sucesso, a gente precisa de trabalhadores mais engajados, cada um fazendo a sua parte, fazendo muito bem feito, e isso exige líderes mais flexíveis. Evitem, então, o engessamento, evitem, então, aquela postura imutável, Porque isso não dá bons resultados, ok? Então, líderes, mãos à obra, Invistam em conhecimento, invistam em desenvolvimento pessoal e ótimo trabalho para vocês. Abraços! E quem aqui tiver interesse
né, em desenvolver suas características como gestores ou quiser investir em planejamento de carreira, procure a Cronvalab, ok? Então, cronvalab@gmail.com, tire suas dúvidas. Um abraço e até qualquer hora. Tchau!